Você pede com calma. Depois, explica. Depois, ameaça. E mesmo assim, a criança continua desafiando. No Japão, pais conseguem obediência sem gritar, sem castigar e sem ameaçar, porque eles não ensinam a criança a obedecer, eles ensinam como ouvir. E hoje você vai entender exatamente como esse método funciona e por que ele muda tudo dentro de casa. No Ocidente, fomos ensinados que obediência vem da autoridade, da consequência e do medo de perder algo. No Japão, a lógica é completamente diferente. Lá, a obediência nasce da relação, da previsibilidade e do exemplo diário. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer 10 princípios reais da educação japonesa que transformam resistência em cooperação e aprender como aplicar cada um deles na sua rotina, mesmo que você nunca tenha ouvido falar desse método antes. No Japão, pais entendem que uma criança desobediente muitas vezes não está testando limites, mas reagindo a um ambiente confuso. Ambientes caóticos exigem comandos constantes, e comandos constantes cansam a criança e o adulto. Quando tudo muda o tempo todo, o cérebro infantil entra em modo de alerta, e um cérebro em alerta não obedece, ele reage. Por isso, famílias japonesas organizam a rotina para que a criança saiba o que vem depois, sem precisar ser lembrada o tempo todo. Como aplicar? Crie sequências fixas. Acordar, comer, brincar, guardar, banho. Sem discursos longos, a rotina fala por você. Resultado? A criança coopera mais porque o cérebro dela já espera o próximo passo. Um erro comum no Ocidente é corrigir a criança à distância, gritando do outro cômodo. No Japão, isso é visto como ineficaz. Pais se aproximam, se abaixam, fazem contato visual antes de corrigir. Isso não é gentileza excessiva, é neurociência. O cérebro infantil só processa a orientação quando se sente seguro. Sem presença, a correção vira ruído. Exemplo real. A criança ignora o pedido. O pai se aproxima, toca levemente o ombro, espera o olhar, só então fala. Impacto? Menos resistência, menos repetição, mais escuta real. Gritar dá a sensação de controle imediato, mas ensina a criança a só ouvir quando o adulto perde o controle. No Japão, a autoridade está associada à calma. Quanto mais sério o assunto, mais baixo o tom. Isso chama a atenção porque quebra o padrão esperado. Como aplicar? Se você sente vontade de gritar, pare, respire, fale mais baixo do que o normal. Resultado, a criança se regula para te ouvir em vez de se defender. Pais japoneses sabem que repetir regras não cria obediência, exemplo cria. Se o adulto se desregula, a criança aprende desregulação. Se o adulto cumpre acordos, a criança aprende consistência. Erro comum: exigir respeito enquanto desrespeita. Exigir calma enquanto explode. Impacto: quando o comportamento do adulto muda, o da criança segue. No Japão, crianças não vivem cercadas de proibições. Vivem cercadas de clareza. Poucas regras. Nenhuma negociável no calor do momento. Isso evita o jogo de poder. Resultado? A criança obedece porque confia na previsibilidade do adulto. Toda ameaça ensina algo perigoso. Só precisa obedecer se a consequência for grande. No Japão, consequências são naturais, não emocionais. Quebrou? Conserta. Bagunçou? Organiza. Sem humilhação. Sem discurso. No Japão, a autoridade não nasce do medo, do tom de voz alto ou de punições repetidas. Ela nasce da presença emocional consistente do adulto. Isso significa que a criança sente, todos os dias, que existe um adulto firme, previsível e seguro conduzindo o ambiente.
Não é um adulto agressivo, nem permissivo. É alguém que transmite calma e decisão ao mesmo tempo. Essa prática surgiu da forte influência do conceito japonês de Oyaku Shinhai, que significa confiança mútua entre pais e filhos. A criança aprende desde cedo que o adulto não muda de regra conforme o humor. Na cultura japonesa, corrigir uma criança em público é visto como algo profundamente invasivo. A ideia central é simples: a correção não deve ferir a dignidade da criança. Quando isso acontece, o cérebro infantil entra em modo de defesa e o aprendizado se perde. Essa prática vem do conceito de Hagi, que se relaciona à consciência social e ao respeito mútuo. A criança aprende que errar faz parte, mas que existe um momento. No Japão, existe uma crença profunda. Crianças aprendem mais observando do que ouvindo. Por isso, os adultos cuidam muito do próprio comportamento, mesmo quando acham que a criança não está prestando atenção. Essa prática está ligada ao conceito de Minarati, que significa aprender vendo. A criança absorve padrões emocionais, tom de voz, forma de lidar com frustrações e até como o adulto trata outras pessoas. Neurocientificamente, isso acontece por causa dos neurônios espelho. Eles fazem com que a criança literalmente copie o estado emocional do adulto. Um adulto reativo cria uma criança reativa. Um adulto calmo cria uma criança que aprende a se regular. No dia a dia, isso exige consciência. Se o adulto perde o controle facilmente, a criança aprende que perder o controle é aceitável. Se o adulto respira fundo antes de reagir, a criança aprende essa pausa. Exemplo prático: ao errar algo simples, o adulto verbaliza: "Fiquei frustrado, vou tentar de novo." Sem perceber, a criança aprende resiliência. O impacto é profundo. A criança passa a se autorregular sem precisar de ameaça externa. O erro comum é achar que o exemplo só vale em momentos educativos. Ele vale o tempo todo, principalmente quando ninguém está ensinando nada. O objetivo da educação japonesa nunca foi criar crianças obedientes no curto prazo, mas adultos equilibrados no longo prazo. Por isso, o foco está na internalização das regras, não na obediência por medo. Esse conceito vem do kokoro, que pode ser traduzido como coração-mente. A criança aprende a perceber o impacto de suas ações no ambiente e nas outras pessoas. Quando o adulto explica o porquê das regras com calma e constância, o cérebro infantil começa a construir um senso interno de responsabilidade. Não é imediato, é progressivo. No cotidiano, isso significa explicar regras mesmo quando a criança ainda não entende completamente. A repetição cria familiaridade. A familiaridade cria compreensão. Exemplo: não jogamos coisas porque alguém pode se machucar. Mesmo que a criança não obedeça sempre, essa mensagem vai sendo registrada. O resultado é uma criança que começa a se conter sozinha, sem ameaça externa. A armadilha é esperar resultados rápidos. Esse método é silencioso, mas profundamente eficaz. Famílias que aplicam isso relatam menos conflitos, mais diálogo e crianças emocionalmente mais seguras. O método japonês nos mostra que obediência não precisa nascer do medo, da ameaça ou do castigo. Ela nasce da relação, da calma e da confiança construída todos os dias. Quando você muda a forma de se posicionar, a resistência diminui e a cooperação aparece. Se este vídeo te ajudou a enxergar a obediência de uma nova forma, inscreva-se no canal e continue aprendendo métodos globais que transformam a infância, uma pequena mudança por vez.